Pelo sinal de Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Os temas previstos para o nosso recolhimento de fevereiro são o desprendimento e a temperança. E vamos começar essa primeira meditação fazendo uma reflexão, uma oração sobre essa virtude cristã, que é uma virtude de fundo, importante, o desprendimento. Quando falamos de desprendimento, muitas vezes nós imaginamos facilmente dois aspectos dele. Em primeiro lugar, o desprendimento das coisas materiais. Dizemos, por exemplo, uma pessoa muito desprendida facilita às pessoas coisas de que precisam, sabe emprestar, sabe compartilhar, alegra-se de poder fazer um favor. E há outra dimensão do desprendimento que é mais profunda, que é o desprendimento de si mesmo. O desprendimento do egoísmo. Uma batalha que, com a graça de Deus, vai durar a nossa vida inteira. Eu me lembrei que o escritor, grande escritor, aliás, Graciliano Ramos, no seu livro Infância, em que evoca os anos da meninice, faz referência a uma pessoa que reunia em si essas duas formas de desprendimento. Descreve assim, quando ele se refere a uma senhora que ajudou a sua família quando mudaram para outra cidade. Ele descrevia assim, uma dessas criaturas que não pedem, não desejam, aparecem quando são úteis e logo se somem, fogem aos agradecimentos. Familiarizou-se conosco, tomou conta dos arranjos da instalação, espanou, esfregou, arrumou as cadeiras pretas, os armários, os baús cobertos de sola. Findos os trabalhos, ausentou-se. Até o nome dela se perdeu. Uma pessoa que não procurava nada para si, mas que era prestativa, uma alma aberta, um coração aberto. Eu a compararia com uma fonte. Esses são os corações que Cristo pede, que Deus pede. Como o coração de Jesus, que depois de ter dado tudo, quando, como diz São João, abriram seu peito com um golpe de lança, já morto na cruz, o último que lhe restava para dar, ele deu. Saíram umas gotas de sangue e de água, uma fonte. Uma fonte em que a Igreja, diga-se de passagem, desde os primeiros tempos, viu um símbolo desses dois grandes sacramentos. O batismo, a água que lava e o sangue de Cristo, que com o corpo de Cristo
nos alimenta da Eucaristia. Mas o mais comum é encontrar não corações-fonte abertos, que só sabem dar, mas corações fechados. Corações que são como poderíamos graficamente desenhá-los como um círculo fechado. Um círculo fechado com umas forças centrípetas. Faríamos umas setas que apontam para o centro do círculo. E no centro do círculo estão duas palavras: os meus gostos e os meus direitos. E só entram no círculo, com essa força centrípeta de atração, só entram no círculo as coisas que são atraídas, que concordam com o meu gosto ou concordam com o meu direito. É uma pena ver que há pessoas que vivem o que São José Maria Escrivá chamava a lei do gosto. Aí há um pequeno episódio que, com muita humildade, contava o segundo sucessor de São José Maria à frente do Opus Dei, Dom Javier Echevarria. Contava, ele habitualmente almoçava, jantava com São José Maria Escrivá, e contava que numa dessas refeições, o padre José Maria, Monsenhor José Maria, lhe pediu: por que não come disto, um pouco mais disto? Ele disse: não, padre, porque não gosto. Não gosto. E São José Maria suavemente só fez o seguinte comentário: Javi, ele o chamava assim, Javier, você ainda vive pela lei do gosto? E isso se gravou tanto nele que ele fazia essa confissão, contava muitas vezes: a lei do gosto, a lei do direito, é o que predomina, infelizmente, na cultura atual. Essa palavra cultura que abrange tudo e que ninguém sabe exatamente o que significa. O que predomina é isso. E é uma pena ver como as famílias ficam inclinadas a satisfazer todos os gostos dos filhos. Acham que isso é amor, isso é destruição. Mãe, não gosto. Pai, não gosto. Não quero. E já quando cresce um pouco mais, eu tenho direito. Já vem a reivindicação. Eu tenho direito, eu tenho direito. E esse fenômeno que se observa hoje em dia, quase ninguém fala de deveres, só direitos. E as pessoas se agrupam com um sistema que, aplicando palavras do filósofo francês Gustave Thibon, eu diria, são egoísmos compartilhados. Essas pessoas agressivas, odientas, que se unem só para reivindicar direitos e que fazem o possível para inventar, além do que infelizmente já existe, contra esses direitos que se são legítimos, mas fazem o possível para inventar agressões que nem existiram. E estão procurando o quê? Dar. Estão procurando dar-se. Estão procurando trazer alegria ao mundo. Não. Compartilham o egoísmo e o transformam em direito agressivo. Dessa cultura falava um filósofo polonês, Lipovetsky, já faz alguns anos. Eu não conheço a obra que está aqui, eu vou citar, é O Crepúsculo do Dever, a morte do dever. Estava em espanhol, não conheço traduzido ao português. Mas ele escreve nesse livro, pela primeira vez, esta é uma sociedade que, longe de exaltar os valores superiores, os desprestigia. Uma sociedade que desvaloriza o ideal da abnegação.
estimulando sistematicamente os desejos imediatos, a paixão do ego, a felicidade materialista. Não é verdade que há muitas pessoas que não têm ideais, mesmo jovens, o que é uma pena, e que só são guiados pela lei do gosto, o desejo imediato. O desejo imediato. E a resposta é imediata a esse desejo. Agora, já. Continua dizendo, a cultura cotidiana já não está irrigada pelo dever, mas pelo bem-estar e a dinâmica dos direitos subjetivos. Deixamos de reconhecer a obrigação de nos unirmos pessoalmente a algo que não sejamos nós mesmos. Sim, a isso se referia também o Papa João Paulo II na Carta às Famílias, que escreveu em 1994. Essa Carta às Famílias, em que fala de uns ideais belíssimos, maravilhosos da família cristã, que nunca acabaremos de ponderá-los. A família cristã é uma maravilha. Mas também fala dos perigos que há numa sociedade que está baseada no que ele chama o utilitarismo ético. E diz assim, na base do utilitarismo ético está, como se sabe, a procura desenfreada do máximo de felicidade, mas de uma felicidade utilitarista, vista apenas como prazer, como imediata satisfação e vantagem exclusiva do próprio indivíduo, fora das exigências objetivas do verdadeiro bem, ou mesmo contra essas exigências. É um retrato do caminho pelo qual se desencaminha e se perde boa parte da juventude, diante da qual os pais estão como que desarmados, não sabem o que fazer, porque já pertencem às gerações do gosto e do direito, formadas no gosto e no direito, os próprios pais. Continua dizendo João Paulo II, o programa do utilitarismo, fundamentado sobre uma liberdade orientada em sentido egoísta, ou seja, uma liberdade sem responsabilidade. Isso constitui a antítese do amor. É lógico que o Papa coloca o ideal do amor, não só na família. A família se fundamenta no amor. Tem que ser o amadurecimento do amor, tem que ser a irradiação do amor, a família cristã. Mas ele diz, quando um tal conceito de liberdade encontra aceitação na sociedade, aliando-se facilmente com as mais variadas formas de fraqueza humana, os vícios, a sensualidade, a pornografia, a bebida, a droga, rapidamente esse conceito de liberdade se revela como uma sistemática e permanente ameaça para a família. E é o que não preciso que nos digam, porque nós já o sabemos. O círculo fechado do eu. Acontece que o eu diria que é uma escumadeira. O eu sem amor, sem sair de si mesmo, é furado. E toda a sede, todas as águas da vida que quer beber para acalmar a sede, porque o eu tem sede inconscientemente, mas tem sede de amor, de bem, de plenitude, se esvai, escorre pelos furos do egoísmo. Em vez de acalmar a sede, se vive procurando soluções que caem e deixam a pessoa, o eu, vazia, sozinha. E essa vertigem de vazio, dizer, para que vivo? Por que estou fazendo aqui? Já tentei
Tentei beber em todas as fontes e comer em todos os pratos, por assim dizer. E me sinto num vazio imponente. É que a pessoa egoísta que não é desprendida de si, pelo amor, é uma pessoa que se fechou num cárcere privado. Olha, não perca de vista isso. O egoísmo é um cárcere privado, em que não há amor dentro e a partir desse cárcere privado você tem raiva dos outros. É natural que haja ódio a Cristo. É natural que haja ódio ao cristianismo. Nestas mentalidades. É natural que haja um negativismo. O cárcere privado é um cárcere em que, como eu lembro de já ter comentado em outras ocasiões, as paredes são 4 e todas estão cheias de espelhos. A pessoa só se vê a si mesma, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu gostaria, o que eu sinto. Por quê? Porque agora, depois de tudo isso, depois de tanto usar a minha liberdade sem freio, me sinto vazio, me sinto amargurado, me sinto traído, me sinto... Mas se é você que se traiu a você mesmo, você que se fechou num cárcere privado, você que só sabe olhar a sua imagem como se fosse tudo espelho. Teus pais têm que ser espelhos que reflitam o que você quer deles. Teus amigos, idem. Teu namorado ou tua namorada, a mesma coisa. E então? Como nessa história que eu às vezes conto do homem fechado num quarto de espelhos, a vida mudou totalmente e a alegria inundou aquela alma quando se decidiu a quebrar os espelhos e com uma picareta nos muros do seu cárcere de egoísmo abriu janelas. E em vez de ser uma força centrífuga, o coração dele, centrípeta, perdão, o coração dele foi uma força centrífuga. Esse gráfico do círculo que atrai as setas para o seu centro, agora do centro do coração da vida saem as setas, ou seja, as orientações para os demais, para Deus, para cima, para o próximo. O desprendimento de nós mesmos faz com que a nossa vida aponte para aquilo que a pode preencher de verdade. Concretamente para 3 coisas. Para o amor. O amor como Cristo nos ensinou. Amar os outros como a ti mesmo, não você em primeiro lugar e os outros para você usufruir deles e depois, se for o caso, jogá-los fora e pisá-los. Não. O casamento é para dar-se. Que pena tantos casamentos que consistem em procurar-se a si mesmo no outro. E se o outro não lhe dá o que quer, então acaba. Não precisa. Acabou. Já acabou o amor. Sim, o que acabou é o amor, porque talvez nunca tenha começado. Mas, sem dúvida nenhuma, o que não acabou é o egoísmo, que atropelou a possibilidade do amor. E esse continua roendo por dentro como um câncer. Força centrífuga para fora de nós. Para o amor, que é querer o bem, que é pensar nos outros, que é pensar, sobretudo, no que pode agradar e fazer bem aos outros. Porque às vezes há coisas que podem agradar aos outros e lhes fazem mal. Quantos pais, para deixar os filhos quietos, que não reclamem, os agradam com agrados e presentes e autorizações de coisas que lhes fazem profundamente mal, que os destroem. A seta, nesse gráfico do amor,
há a seta que aponta para o bem. Se você se reunisse com uma porção de gente de todas as idades, mas eu penso especialmente na gente jovem, e perguntasse para você o que é o bem. Alguns só falariam em termos políticos e sociais. Agora, em termos políticos e sociais, sem dúvida, se pode fazer o bem comum, que o cristianismo, a Igreja, propugna como uma meta de toda a política, o bem comum, o verdadeiro bem comum. Mas, para muitos, é um bem comum genérico. Apoiam partidos que parece que se preocupam mais com o bem comum, o bem social. Também, desde que não sejam ateus e anticatólicos, podem livremente escolher o que quiserem. Mas é só papo, é só conversa. Dostoiévski, numa das suas obras, descreve um revolucionário que dizia que morria de amor à humanidade. Mas era um estudante que compartilhava o quarto com outro colega. Dizia, bradava amor à humanidade. Só falava do amor à humanidade, mas era incapaz de compreender o colega de quarto. Era incapaz de facilitar-lhe a vida. Era incapaz de amá-lo, de querê-lo bem. Querer o bem. Vocês, pais, estão querendo mesmo o bem dos filhos? Olhem que é muito fácil o que dizia antes, a tentação de dizer que me deixem em paz, que gostem de mim, fazer o que lhes agrada. Não, esse não é o bem. Tem que ter uma ideia clara do bem. Isso lhes faz bem ou não lhes faz bem? Existe um bem objetivo e, concretamente, é um bem, são um bem as virtudes. Você tem essa preocupação que hoje deveria ser dominante, de ver como conseguem, através do seu exemplo, dos seus ensinamentos, vocês, pais, pela escolha da escola, como conseguem levar os filhos a conhecer e adquirir as virtudes humanas, virtudes cristãs. Essas virtudes que hoje fazem tanta falta. A generosidade, a bondade, a paciência, a ordem, a dedicação, etc. E o dever? Alguém dizia, o que é o dever? É aquilo que nós não gostaríamos de fazer. Infelizmente, muitas vezes é assim. A pessoa não gostaria de fazer o que realmente seria o seu dever. O estudante não gosta, muitas vezes, de cumprir o dever de estudar. O homem ou a mulher não gostam de cumprir os deveres conjugais, entre outros os da fidelidade, etc. O dever, ter uma noção do dever, ser um cumpridor do dever. Já houve um tempo em que havia uma coisa que se chamava honra, da qual hoje se fala bem pouco e muitos desconhecem o que é. Uma pessoa identificava a honra com a sua fidelidade ao dever. A honra de um professor, a honra de um médico, a honra de um soldado, a honra de um estudante. Quem é o modelo perdoem, desculpem que eu vou desativar o celular. Quem é o modelo
dessa vida desprendida? É Cristo. Não se canse de contemplar o rosto, de buscar o rosto de Cristo, de compreender e amar cada vez mais a Jesus Cristo, de se identificar com Ele. O Evangelho nos mostra o amor de Cristo até o extremo, como diz São João. Amou até o extremo, até o máximo. Já o contemplávamos antes, rapidamente, um momento na cruz, dando o último que lhe resta. São Paulo, no capítulo 2 da carta aos Filipenses, tem uma descrição impressionante do desprendimento de Cristo, da doação de Cristo, que foi a realização da vida de Cristo. Assim cumprimentou a obra da redenção e por isso São Paulo diz aos Filipenses que por isso Deus o exaltou e lhe deu uma glória à humanidade de Cristo. Lhe deu uma glória, um nome que está acima de todo nome, o máximo, o nome de Jesus. Jesus glorioso, Rei de reis e Senhor de senhores. Mas a plenitude da obra de Cristo foi realizada com a plenitude da entrega, do desprendimento. Tem uma expressão audaz que é difícil de traduzir. São Paulo, digo, nesse capítulo 2 da carta aos Filipenses. Diz que Cristo se aniquilou a si mesmo, o que literalmente quer dizer se fez nada. E antes tinha dito no mesmo trecho que Jesus Cristo não considerou uma coisa da qual não pudesse se desprender o ser Deus. E que Jesus se desprendeu disso. Esqueceu a divindade, a deixou de lado. Não reivindicou o que ele podia reivindicar como Deus, Deus feito homem. Deus encarnado no seio puríssimo da Virgem Maria. Não. Aniquilou-se a si mesmo, fazendo-se obediente ao desígnio divino da redenção até a morte e morte de cruz. Jesus bem podia dizer, pouco antes da paixão, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos, por aqueles que ama. Eu gostaria que, chegando a esse ponto do recolhimento, você, por conta própria, depois, fizesse oração, olhasse para Cristo e fosse vendo os diferentes aspectos da sua vida. A família, o ambiente profissional, as amizades, os filhos olhar para os pais para os filhos, as necessidades que há, tantas e tão grandes. Agora, nessa época de pandemia, quantas não surgiram? E pensasse, eu sou desprendido. Ser desprendido não quer dizer ser desinteressado. Eu sou desprendido porque tanto me faz. Os pagãos sabiam fazer isso. Os estoicos chegavam ao desprendimento, mas por orgulho. Eu não preciso de nada, não preciso de ninguém. Eu nem preciso do prazer, nem tanto faz prazer como dor, eu sou desprendido. Bom, isto era orgulho, puro orgulho. Dizer, eu domino a situação. Não. O desprendimento cristão é o desprendimento de quem dá, muitas vezes custando-lhe, o desprendimento do amor. E eu lhe pergunto, você é desprendido, é desprendida na sua vida familiar? Pensa mais no bem dos outros do que no seu próprio bem-estar. Porque seu próprio bem é o amor. Quanto mais pense no bem dos outros, você mais bem tem dentro do seu coração e mais cresce. Como ser humano, como mulher, como homem. Pense, faça meditação.
A esposa pense no marido. O marido pense na esposa. O que faz? Procura dele ou dela só aquelas setas centrípetas que trazem um bem para, como dizíamos antes, o gosto, o prazer, o interesse, os direitos. Eu tenho o direito de descansar, tenho o direito de que me deixem em paz, tenho o direito de... Quem vai grasnando direitos, esse nunca será feliz. Nunca. Será feliz quem distribua bens pessoais, coração, pensamentos, bens materiais, distribua, reparta com os outros. E pense nesse exame de consciência também em que consistem as suas amizades, em aproveitar-se dos amigos ou não, é saber estar contente com os amigos, não tornar os amigos cúmplices do egoísmo. Se as suas amizades são um egoísmo compartilhado, vai mal. Essas pessoas que vão às baladas, porque lá, com a cumplicidade dos outros, colegas, amigos, vão saborear cocaína ou outras drogas e vão sair bêbados de lá, isso não é amizade, não tem nada de amizade. Ou vão encontrar sexo lá também. Isso não tem nada de amizade. Isso é egoísmo compartilhado. É trancar no mesmo círculo, no mesmo cárcere privado, trancar todos aqueles corações que cada vez ficam mais vazios. E por isso, às vezes, precisam fugar-se desse vazio. Estão tão vazios que então precisam coisas que os distraiam com barulho, com muito barulho, com muita movimentação, saindo mesmo para escapar, até chegar à noite e encontrar-se com um sabor amargo na alma e vontade de chorar. Desprendimento. Talvez agora entenda um pouco melhor o que às vezes assusta. E é uma maravilha. Jesus disse aos seus discípulos, e a mim e a você, se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo. A abnegação. Tome a sua cruz e siga-me. E aí vem o paradoxo da vida cristã. Aquele que quiser salvar, guardar a sua vida, é meu, a perderá. E aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, a recuperará, a conservará. Isso é viver. Viver de amor, viver por amor. Como diz o texto litúrgico, viver com Cristo, por Cristo, em Cristo. Isso é ser cristão. Junto com Ele, dar-se. Levar Cristo aos outros, sobretudo através do modo de amar e do exemplo, que tem mais valor do que muitas palavras. E terminamos essa meditação como procuramos fazer normalmente, dirigindo-nos a Nossa Senhora. Por pouco que você conheça o Evangelho e a vida de Nossa Senhora, eu não preciso acrescentar nada para lhe dizer que Nossa Senhora é um exemplo maravilhoso de desprendimento. Ela tinha sua vida, tinha seus sonhos, era uma menina. E quando Deus lhe pede que assuma a responsabilidade de ser a mãe do Messias, do Redentor, daquele cuja paixão ela conhecia porque foi descrita pelo profeta Jeremias. Pelo profeta Isaías. E Nossa Senhora
na hora se pôs nas mãos de Deus, desprendida. Eis a escrava, serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Vamos dirigir-nos a ela, minha mãe. Me ajude a ter esse amor com Deus, que às vezes onde mais me falha, onde mais me deixo levar pela lei do gosto, pela lei do direito. Tenho o direito de descansar aos domingos, tenho o direito, o gosto, a lei do gosto, a lei dos direitos e não a lei do amor. Coração Dulcíssimo de Maria, ajudai-me a participar do vosso amor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.